Olá pessoal, meu nome é Claudinei Capes, sou pesquisador, consultor na Nemabio, fico sediado em Sinop e tenho trabalhado há mais de 10 anos em pesquisa voltada ao manejo de fertilidade do solo e adubação para soja, milho e algodão com foco no cerrado. Bom, a gente vai falar aqui um pouco hoje numa aula sobre o manejo da fertilidade do solo num sistema de sucessão soja, milho, safrinha, tá? Então esse é o nosso tema da aula. E aí eu gosto de iniciar com essa lâmina para falar do tal do sistema soja, milho, safrinha, que é um sistema muito bem consolidado, todo mundo sabe disso, né? Principalmente no Mato Grosso, em Goiás e também boa parte do Mato Grosso do Sul. E eu gosto de fazer essa pergunta também, por que que não é milho, soja e tem que ser o sistema soja, milho, né? Por que que não é o inverso? Porque quem manda nesse sistema, quem dita quem vai entrar antes e depois, é essa leguminosa chamada soja. Se a gente inverte o sistema e coloca a soja após o milho, né, ali na safrinha, ou seja, com plantio em janeiro em diante, ela é muito afetada pelo fotoperíodo, né? Então o comprimento do dia vai diminuindo e é por isso que a soja tem que ser plantada antes do milho safrinha, tá? Então o sistema, quem dita o jogo, na verdade, é a soja devido à limitação que ela tem pelo comprimento do dia, tá? Isso é importante falar. E eu gosto também de mostrar essa lâmina aqui, pessoal, que a gente mostra aqui o deslocamento na época de plantio que nós tivemos ao longo do tempo. Isso daqui vale para Mato Grosso do Sul e Goiás principalmente. Então lá no início da década de 80 até 90, nós plantávamos apenas soja, né? Então não tinha espaço para colocar milho na sua sequência. E era uma cultivar de soja de ciclo longo, de 130 até 150 dias. E aí nós fomos evoluindo, ó lá. Na década de 90, se a gente pegar o registro oficial da Conab, é a década em que começa a ter a inserção do milho safrinha após a soja, tá? Então o produtor teve esse anseio de cultivar algo após essa leguminosa, então iniciou-se o plantio do milho, tá? Só que esse milho plantado nessa ocasião era aquele milho que dava em torno de 20 sacos, 25, não passava de 30 sacos por hectare, então era muito baixa a produtividade. Por quê? Percebam que o plantio acontecia quando? Dia 15 de março em diante, né? Colhendo lá no mês de agosto, então tinha uma limitação pela época e consequentemente pela falta de água. E aí nós fomos evoluindo, ó. De 2001 a 2010, eu coloquei até um asterístico aqui para a gente lembrar muito bem o que teve de marco na sojicultura brasileira em termos de sanidade. A chegada da principal doença, ferrugem asiática. Então naquela ocasião, o produtor não tinha ferramentas em mãos, né? Não tinha fungicidas de alta eficácia, tá? Então o produtor começou a fazer o que para fugir dessa doença? Plantar um pouco mais cedo e exigir do melhoramento genético cultivares de ciclo um pouco mais precoce, tá? Isso foi evoluindo, ó. Para a gente não perder muito tempo, ó, vamos aqui embaixo no atual, né? O que hoje o produtor busca? Uma cultivar de soja, que eu falo que quase que um ciclo de feijão, ele quer um ciclo bem precoce, ó, de 95 a 110 dias, plantado aqui, ó, eu falo que o pessoal no Mato Grosso principalmente gosta de plantar soja no dia 10 de setembro para germinar no dia 15 à meia-noite, né? Ou seja, para escapar do vazio sanitário que é o nosso calendário, tá? E, consequentemente, essa mudança de hábito, mudança de ciclo da cultivar e também associada à antecipação, o milho safrinha que foi sendo cultivado na sequência foi ganhando espaço. Ele ganhou área e ganhou produtividade, tá? Porque deixou de ter uma limitação hídrica, como acontecia aqui na década de 90, né? Então, o plantio do milho foi acontecendo cada vez mais cedo. Outro ponto importante a se mencionar aqui, além da genética, ciclo menor e antecipação, é a questão operacional. Hoje o produtor no cerrado, ele tem um poder de máquina muito maior do que tinha no passado. Então ele consegue ter uma agilidade nas etapas de plantio, né? Então, consequentemente, o milho foi sendo o grande beneficiado. Poderia comentar aqui também do algodão safrinha, que também está encaixado nessa modalidade, principalmente no Mato Grosso, tá? Devido a essa mudança nessa conjuntura total que o produtor foi fazendo com a cultura da soja, tá? Eu gosto também de colocar essa lâmina, pessoal, para falar o seguinte, que é um experimento de longa duração da Fundação IMT,
lá no município de Itiquira. E esse experimento ele começou lá na safra 2008, 2009, numa área de fertilidade já bem trabalhada, solo com 65% de argila, fertilidade química, física e biológica muito boa. E aí começou-se, aqui eu filtrei apenas 2 tratamentos, um ensaio de rotação, e eu coloquei aqui o monocultivo de soja e um sistema soja-milho. E aqui a produtividade. Então percebo que por 6 anos consecutivos, tanto o monocultivo quanto a sucessão teve a produtividade similar, tá? A partir disso, a gente percebe que o monocultivo foi caindo, né? E caiu e todos os anos teve uma produtividade menor do que o sistema soja-milho. Essas oscilações se devem à questão climática, né? Anos que choveu mais e outros menos, e também à própria questão genética. Mas o que eu quero dizer com essa lâmina, pessoal, é o seguinte: se hoje nós, a nível nacional, estamos reclamando de uma soja que está com a média aí de 58, 60, 62 sacas, né, por hectare, esse número poderia ser muito menor se nós não tivéssemos colocado o milho safrinha na sequência, tá? Então o milho tem uma grande contribuição nesse sistema de produção. E aqui eu mostro para vocês, ó, um milho, quando bem adubado, plantado numa época ideal, ele vai me deixar de 7 a 9 toneladas de massa seca na superfície do solo, tá? E é essa palhada que vai viabilizar e tem viabilizado o cultivo da soja no Cerrado brasileiro, diversos benefícios que ela consegue propiciar. Vejam aqui, ó, essa imagem feita agora no ano passado, mas é da safra atual, 23-24, num solo que tem 43% de argila, ó, 20 dias sem chuva. Ao lado esquerdo aqui a gente consegue ver, ó, a soja pós-palhada de algodão. O algodão a gente sabe que por si só não é uma cultura que contribui muito com aporte de palhada. E do lado direito aqui, ó, palhada de milho, né, antes dessa soja. Então perceba que a coloração da soja está muito mais visível, muito mais verde aqui, ou seja, está sentindo menos a falta de água. Importante falar que é mesmo a cultivar e mesmo a data de plantio. Então vejam o benefício visual, isso aqui é nível de fazenda, talhões vizinhos, que a palhada de milho consegue propiciar. Agora, são culturas que existem um constante desafio, né? E um desafio que a gente encontra, tanto na soja quanto no milho, é aumentar a produtividade. E aqui eu gosto de mostrar para vocês as lacunas de produtividade que a gente tem ainda para a soja, tá? Aqui comparando aqui, ó, a média nacional, ó, na safra 23, né, do ano passado, 58 sacos, o Mato Grosso fechando em 63 sacos, o ganhador lá do concurso do SESB com 134 sacos, e mais nos Estados Unidos, o recordista do ano passado, 2023, com 232 sacos, ou seja, na média brasileira nós estamos colhendo 25% desse potencial americano. Tudo bem que aqui é um sistema irrigado, né? Aliás, sequeiro, né? Mas a gente tem um potencial aqui de aumentar ainda mais, ou seja, nós estamos perdendo muita coisa. A mesma coisa aqui para o sistema milho, né? Então a gente consegue ver que a média nacional, 85%, ó, a gente tem deixado de colher, estamos colhendo 15% do que um americano tem colhido, tá? Só uma correção aqui, pessoal, aqui é irrigado, tá? Coloquei sequeiro, mas corrijam aqui, tá? Mato Grosso, ó, 115 de média no último ano, tá? Então a gente tem colhido muito aquém do que a gente tem potencial. O concurso GETAP, ó, 238 sacos, que é um concurso brasileiro para ver quem colhe mais milho safrinha. Então no ano passado fechou nessa média, tá? Então a gente vê que existe potencial real para o aumento de produtividade, tanto da soja quanto da cultura do milho, tá? Isso é importante dizer. Agora, como que a gente obtém elevada produtividade de soja e milho? A gente tem aqui essa imagem, né? Então nós temos o potencial produtivo de uma cultura, e aí vem os fatores de produção. Então seja lá clima, cultivar, época de plantio, plantabilidade, fertilidade do solo, manejo, a parte de sanidade, então praga, doença, daninhas e nematóides. Então, olhando essa pergunta, a resposta é muito fácil, né? Então, basta a gente eliminar ou então minimizar os principais fatores limitantes, né? Eu vou ter uma alta produtividade, tá? E aqui a gente vai focar em cima de fertilidade do solo, que realmente é a base. É a base porque
quem vai escolher uma cultivar, ele vai considerar a fertilidade do solo, ele vai considerar os parâmetros do solo. A época de plantio, mesma coisa. Eu vou começar num solo que tem uma maior textura, mais argila, então eu deixo o solo mais leve para o final, né? Plantabilidade. A questão de sanidade, mesma coisa. Eu vou ter uma planta bem mais nutrida se eu tenho um solo trabalhado. Então, a base de tudo sempre vai ser a fertilidade do solo. Pois bem, o que é fertilidade do solo? Se a gente pegar o conceito, né, muitos acham que simplesmente o conceito de fertilidade é a capacidade que a planta tem de disponibilizar nutriente à planta. Então, esse é um conceito muito químico, tá? E a gente tem que avançar, e além disso, a fertilidade, no seu amplo conhecimento, ela engloba a parte química, física e biológica do solo. Então, esse é um conceito mais inteligente da fertilidade do solo, tá? Então, agora, o que seria, então, um solo fértil? O solo fértil é aquele solo que consegue disponibilizar realmente ali os nutrientes, a planta, tá? Não tem a limitação física e biológica, obviamente, e não tem alumínio, por exemplo, tá? Esse é um solo fértil. Agora, o que é um solo produtivo? Um solo produtivo é aquele solo fértil, mas que também não tem a limitação no solo por patógenos, por pragas ou outro fator que possa acometer o desenvolvimento da planta. Portanto, se eu fizer uma pergunta, então, nesse sentido, todo solo fértil é produtivo? A resposta é não. Por que não? Então, todo solo produtivo, ele é fértil, mas nem todo solo fértil, ele é produtivo. Então, eu posso ter um solo muito fértil, né? Mas se eu tenho uma limitação por nematóides, por exemplo, que a gente tem visto muito nesse sistema soja-milho, acaba limitando a produtividade. Então, ele deixa de ser produtivo. Agora, é importante dizer também que é possível obter elevada produtividade sem adubação em um solo fértil, tá? E eu coloco essa imagem para mostrar isso para vocês, ó. Então, nós temos aquela clássica imagem da construção da fertilidade do solo, né? Passando ali por construção, depois manutenção e reposição, tá? Mas se eu tiver nesse último nível, né, lá no conceito de fertilidade apenas de reposição da minha adubação, eu posso ter esse cenário aqui, ó, né? Então, vejam, uma soja muito bem desenvolvida, esse aqui na safra 22 e 23 no Mato Grosso, ó, e sem adubação, tá? Por que que isso acontece? Porque, pessoal, a planta não absorve o nutriente do fertilizante, absorve do solo, da solução do solo, que aí sim veio do fertilizante. Então, se eu tiver nessa última estágio, a última fase da construção da fertilidade, tá? Eu vou ter um desempenho muito bem, às vezes mesmo sem realizar a adubação, porque eu tenho essa caixa construída, essa fertilidade muito bem trabalhada que vai me propiciar o desenvolvimento. Nessa condição eu tenho que o solo por si só ele vai me dar de 95% a 100% do rendimento relativo da cultura sem colocar fertilização. Então, por isso que eu tenho um bom desenvolvimento e é importante falar isso para vocês, né? Agora, na fertilidade, nós temos algumas leis importantes que devem ser recordadas. Então, a primeira delas é a lei do mínimo, né? Estabelecida por Liebig em 1840, em que a produtividade de qualquer cultura vai ser limitada por aquele nutriente que tiver em pequena quantidade, né? Então, aqui nesse barril, por exemplo, nós temos aqui uma limitação de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, não adianta eu ter lá os micronutrientes em quantidade satisfatória se quem está me limitando o rendimento é o nitrogênio, e é o potássio, e é o fósforo. Então, essa lei vem nesse sentido, que o nutriente com menor disponibilidade vai limitar a produtividade da minha cultura. E a outra lei importante é a lei dos incrementos decrescentes, tá? Essa lei, ela mostra para nós o seguinte, que a gente vai aumentando a dose do fertilizante e o incremento de resposta da produtividade tende a diminuir à medida que a gente aumenta essa dose. Então, a gente espera um maior incremento de rendimento quando as doses ainda são menores, são pequenas. À medida que a gente vai aumentando essas doses, essa diferença, esse incremento, ele tende a diminuir até atingir um ponto de máximo. E depois, se eu continuar aumentando essa adubação, vai me reduzir ainda mais a produtividade. Então, essa é a lei dos incrementos decrescentes. Ambas as leis, elas trazem uma recordação que a gente fala muito de fertilidade, que é o equilíbrio
das adubações, né? Então vamos colocar as leis na prática. Então aqui eu trago para vocês, ó, a interação bem conhecida, magnésio e potássio. O que acontece quando eu adubo, coloco uma adubação muito alta com potássio? Eu vou induzir a deficiência de quem? De magnésio e também de cálcio, tá? Isso é muito comum acontecer, principalmente se o solo tiver já no teor muito próximo ao nível crítico, né, de magnésio. Vou acentuar ainda mais. Então percebam aqui, ó, lei dos incrementos decrescentes. Eu vou aumentando a dose de quem? Aqui embaixo, ó, de potássio. E aqui na barra eu tenho a produtividade da soja. Perceba que ela vai, ó, diminuindo. A maior dose de potássio é onde eu tive o menor rendimento, tá? Então foi reduzindo, então acaba tendo esse desequilíbrio. Outro ponto importante, quem que está limitando? Aí vamos para a lei do mínimo. Quem que está limitando? Magnésio, está aqui de fotinho da deficiência, aqui ó, nível já abaixo do nível crítico, 2,75 gramas por quilo, e aqui em cima eu tenho quem? O cálcio, né? Tá? Então, tanto o cálcio quanto o magnésio, nesse caso, foram os dois elementos limitantes, mais ainda voltado ao magnésio, que já chegou abaixo da faixa de suficiência. Então, essa lâmina mostra muito bem para nós, na prática, a atuação dessas duas leis, tá bom? Bom, agora o que é o manejo da fertilidade do solo? Nada mais é que um conjunto de práticas que, quando usadas de forma adequada, elas vão promover o melhor desenvolvimento e nutrição da planta, aumentar também a sua produtividade. Por outro lado, quando usada de forma inadequada, vai levar a quem? Uma limitação produtiva. Então eu gosto de colocar esse gráfico, né, esse desenho, falando que aquele conceito mais amplo de fertilidade do solo, pensando em química, física e biologia, quem atua aqui no meio dessa engrenagem se chama a matéria orgânica do solo, né? É ela como se fosse o óleo para rodar esta engrenagem, tá? Ela que vai me ditar um bom funcionamento da química, da física e da biologia, e com todos esses parâmetros que eu coloquei aqui listado para vocês, tá? E se isso não acontecer, eu vou ter o quê? Uma redução da produtividade, bom? Pois bem, a primeira etapa, então, dentro do manejo da fertilidade, eu vou começar com quem? A velha, famosa, conhecida análise de solo, tá? Então, não tem como eu fugir disso, né? A gente vai fazer análise de solo para determinar a quantidade de elementos, nutrientes, como é que está a disponibilidade no meu solo, seja química, física e também até biologia, que hoje a gente consegue fazer. E eu digo que fazer adubação sem análise de solo é igual a gente oferecer almoço em casa alheia para uma pessoa desconhecida. Imagine você chegar numa casa que você não conhece, você não sabe o que tem na despensa, não sabe qual que é o aporte de alimento que tem lá, e as pessoas desconhecidas, você não sabe o tamanho delas, se come muito, come pouco. Então você tem que fazer necessariamente a análise de solo. E dentro da análise de solo, além de a gente discutir o método de amostragem, mais importante disso, a gente falar aqui qual que é a profundidade que a gente vai fazer essa amostragem. Quando a gente vai para um sistema plantio direto, e aqui eu coloco o resultado de uma área, né, com muito tempo, aplicação de fósforo e calcário em superfície, né, sistema soja-milho, nós temos aqui uma estratificação nas amostragens de 0 a 5,5 centímetros até 20 centímetros. A gente começa a observar aqui, ó, né, de 0 a 5 centímetros, um acúmulo de fósforo, e vamos olhar a saturação por base, 61%, tá? De 15 centímetros em diante, aliás, de 5 a 10 eu começo a ter alumínio, de 10 a 15 em diante eu começo a ter uma limitação por cálcio, tá? Essa é um raio-x de uma análise que nós estratificamos a coleta. E se nós fizermos de 0 a 10 e 10 a 20, eu tenho esse cenário, tá? Aqui o pH ainda estaria ok, perceba aqui que o fósforo ainda continua sendo acumulado ali na superfície do solo, saturação caindo aqui para 54. E quando a gente vai num método muito utilizado, de 0 a 20 centímetros, por exemplo, ó, perceba que de 22 e 23 miligramas de fósforo eu vou cair para 13, né? A saturação aqui cai para 39%. Então tem esse efeito diluição na minha amostragem do solo. Então é muito importante áreas que que estão em plantio direto, recebendo fosfatagem, calagem, superfície, a gente fazer essa estratificação no perfil do solo, porque a gente consegue olhar, identificar alguns elementos que a gente não está enxergando, né? Por exemplo, aqui, ó,
o alumínio, né? Vamos dar um exemplo aqui, olha, de 0 a 20 centímetros, eu não tenho alumínio presente no meu solo. Mas se eu já estratifico aqui, seja de 5 em 5 centímetros, ou até mesmo de 0 a 10, 10 a 20, começo a perceber que tem o alumínio me incomodando nessa área. Então, muito importante essa estratificação. Agora, e qual que é a implicação prática disso? Além de a gente descobrir algo que a gente não está vendo, é no desenvolvimento da planta. Então, percebam aqui, ó, né? Ao lado esquerdo uma planta de soja sem fósforo e ao lado direito uma planta nutrida com o fósforo, né? Por que isso acontece? Porque o sistema radicular ele tende a desenvolver mais onde tem maior concentração desse elemento, maior disponibilidade. O elemento fósforo atua no desenvolvimento e no crescimento da raiz, então a gente vai ter esse reflexo aqui lá no campo, tá? Segunda regra muito importante, corrigir o pH do solo. Então, aquela velha e conhecida, aquele velho e conhecido gráfico, né, da disponibilidade dos elementos em função do pH. Uma figura antiga, porém muito atual, né, em que a gente tem que buscar aqui um ajuste do pH para que tenha a máxima disponibilidade de todos os elementos, tá? Esse é o critério da calagem. Tá? E aí tem vários métodos, a gente não vai se ater aos métodos aqui hoje, né? Opções também de corretivo, seja carbonato, óxido, silicato, para a gente ajustar esse pH do solo, que é o início da nossa construção da fertilidade. Por que nós temos que fazer isso? A gente tem a questão principalmente do alumínio, que incomoda muito em solos de abertura, né? Então vejam aqui uma planta de milho, ó, aqui uma restrição restrição no desenvolvimento de raiz pelo alto teor de alumínio, e do lado direito aqui uma planta em desenvolvimento normal, né? Aqui o que acontece, o dano do alumínio lá na ponta, na coifa do sistema radicular. Do lado esquerdo aqui uma raiz sem dano e do lado direito com dano, né? Então ela não acaba limitando a divisão celular. Então, consequentemente, a raiz vai ficar num crescimento também limitado, né? Outro ponto importante com relação ao pH é o fósforo, que é um elemento de alto custo no nosso sistema. Se eu tenho aqui um pH muito baixo, ele vai ser fixado tanto pelo ferro ou pelo alumínio. Por outro lado, um pH muito alto, ele pode também se ligar a cálcio, que seria menos problemático se ele se ligar a ferro e alumínio, tá? Quanto à disponibilidade posterior, tá? Mas que a gente deve buscar aqui um ajuste aqui de pH entre 5 e 6 para que tenha a máxima disponibilidade, tá? E aqui mostrando para vocês, ó, com milho. Então nós fizemos aqui, ó, essas duas plantas da esquerda aqui, ó, elas não tem, a gente não colocou efeito do calcário, não tem calagem. A da esquerda mais pequena sem fósforo e aqui com fósforo. Então qual que é a primeira informação? Mesmo num ambiente sem calagem, se eu colocar o elemento fósforo, vai me ajudar um pouco no desenvolvimento da raiz, né, e da parte aérea. A planta já desenvolve melhor. Agora, quando eu faço calagem, perceba aqui, ó, né, que eu tenho um efeito melhor no aproveitamento desse fósforo, que desenvolve mais raiz e também maior vai ser a minha parte aérea da planta, tá? Então, a gente tem que buscar sempre isso, para que a gente tenha a máxima eficiência no uso do fósforo. A primeira tarefa de casa é fazer a correção do pH, né? Então aqui a gente consegue ver também nesse experimento de campo, nós fomos aumentando aqui as doses de P2O5, né? Com e sem calagem, tá? Então a gente observa na curva de cima aqui, um ambiente com calagem, a produtividade sempre foi maior do que num ambiente em relação sem calagem. Eu posso aumentar a produtividade da soja aumentando o fósforo no ambiente sem calagem? Sim, isso acontece, aumenta, tá aqui, ó, em vermelho. Mas eu aumento ainda mais quando eu tenho a calagem feita, tá? Então isso é muito importante a ser dito para vocês. Outro ponto importante que a calagem vai ter outro efeito na soja, né? Principalmente na nodulação. Então percebam aqui, ó, nessa imagem nós temos um solo com certa acidez e essa área foi uma área que recebeu 15 doses de inoculante, área de primeiro ano, tá? Então essa simbiose acaba sendo prejudicada, afetada nesse momento, porque o pH não está ajustado ainda, né? Enquanto isso, ó, numa área corrigida, a gente tem essa situação, tá? Então a gente tem um efeito na nodulação já muito bem pronunciado, tá, ok? Bom, pessoal, esse é o primeiro bloco, a gente vai ficando por aqui e voltamos no segundo bloco, continuando com o mesmo assunto.